Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de novo no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Clique na sinetinha, inscreva-se no canal, deixe o seu like, nós precisamos de você. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Falou em reforma tributária, eu me recordo aqui da reforma previdenciária. E prometeu mudar, mudou e não mudou nada. Me lembra aqui o general Golbery do Couto e Silva, né? Que dizia que o seguinte: durante a transição do governo militar para o retorno do voto direto democrático, ele falava: é preciso ter cuidado para que as coisas mudem, mas não mudem. Frase do general Golbery do Couto e Silva, que era a eminência parda, que era o cérebro por detrás de pelo menos 3 dos 5 governos militares. Bom, a reforma da Previdência Social deu em nada o que era a crônica de uma morte anunciada, né? Porque ela se embasa numa tripartição de responsabilidades entre empregador, entre governo e entre contribuinte, que não funciona no perfil brasileiro. A Previdência Social, nos moldes em que ela existe no Brasil, somente existe em 2 outros países, a Argentina e Venezuela. Então você está vendo desde logo que nossos exemplos, nossos companheiros e nossos colegas não são dos melhores que há. E por que não funciona a Previdência Social brasileira? Ela não funciona simplesmente porque ela se embasa na contribuição em vida, na ativa, do trabalhador brasileiro. E o retrato demográfico da nossa população demonstra que nós estamos envelhecendo cada vez mais. E por estarmos envelhecendo cada vez mais, há menos jovens contribuindo para pagar a Previdência Social dos idosos que se aposentam. A situação é de colapso em menos de 10 anos, é inevitável. Daqui a 10 anos, o cidadão, quando se aposentar, vai levar para casa um precatório para receber, seja lá quando Deus quiser. Em diversos modelos previdenciários do mundo seriam benfazeres ao Brasil. O Chile tentou mexer nisso e depuseram um presidente da República lá. Mas os países evoluídos do mundo, eles se embasam na ideia de que a aposentadoria, o valor da aposentadoria a ser pago, deve ser aquele incentivo para não deixar o idoso na penúria. Porém, suas raízes se assentam em um serviço público de saúde de extrema qualidade e um serviço público assistencial ao idoso de primeiro mundo, o que a gente aqui também não tem. Ou seja, nós não temos bolso para arcar com a Previdência Social nos moldes em que hoje se encontra após a reforma. E não temos eficiência na saúde pública e no serviço público para transformar a Previdência Social dos moldes em que gostaríamos que fosse. A situação está feia. Para lembrar do bom ministro Barroso, que tentou criar entre nós a figura do semipresidencialismo, talvez temeroso do resultado das urnas que então se avizinhavam, vamos falar aqui de semidemocracia, né? O regime de semidemocracia é aquele regime em que você é livre para tudo, desde que você não seja contra o sistema. É o regime em que você é livre para votar, desde que você não vote contra o sistema. É um regime que você é livre para trabalhar, desde que você arque com impostos que vão alimentar o sistema. É um regime que você pode dizer o que você pensa, você pode expressar livremente sua opinião, você pode se expressar em redes sociais, desde que você não incomode as pessoas que estão
no poder. Esse é o regime de semidemocracia. Esse é o regime de semi-liberdade. E liberdade, se é semi, não é liberdade nenhuma. Por falar em semidemocracia, em semi-liberdade, em liberdade nenhuma, eu não poderia deixar de comentar com vocês aqui que a nossa produção inquieta, porque junto à plataforma Facebook, o programa parou de monetizar já há algum tempo, procurou por telefone ao Facebook, né, e perguntou o que aconteceu que o programa parou de monetizar. A resposta curta e grossa e desse jeito. Vocês estão falando mal do PT. É por isso que parou de monetizar. Para de falar mal do PT, que volta a monetizar, né? Isso me lembra de uma passagem maravilhosa da vida do Sigmund Freud, o pai da psicanálise, gênio, que teve, no entanto, o desprazer de, no final de sua vida, assistir à ascensão do nazismo. Além das ideias revolucionárias de Sigmund Freud, ele era judeu. E é claro que ele, desde logo, com Hitler no poder, desde logo ele entrou na mira nazista. E eis que pegam os seus livros e vão queimá-los, os livros de autoria do Freud, e vão queimá-los em praça pública. E metem fogo nos livros do Freud. E o Freud ali, na praça, assistindo aquela pira incendiária de cultura erudita, do gênio que ele era, fumando seu charuto, o acompanhou por toda a vida e inacreditavelmente sorridente, ninguém entendia aquilo, aquele absurdo, metendo fogo na obra dele, e ele fumando charuto na praça, assistindo a fogueira e rindo. Perguntaram para que você ficou louco, tanto tratar de doido, você ficou doido também? Ele respondeu, como a humanidade evoluiu. Antes, eles queimavam os autores. Hoje eles só queimam os livros, né? Antes eles matavam, prendiam, torturavam. Hoje te bloqueiam, te lacram, te impedem de monetizar, né? Congelam os seus vencimentos, se aposentam a bem de serviço público, se declaram inelegível. Estamos evoluindo, não é isso? Brasil e nossa semidemocracia. A reforma tributária vai dar o que falar. No momento que eu estou gravando esse programa, ela acabou de passar em 2 turnos pela Câmara dos Deputados. A reforma tributária é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional. Ele altera a Constituição Federal, ou seja, tem poder constituinte derivado. É muito mais do que uma lei. E, portanto, tem uma tramitação e um sistema de promulgação bastante distinto daquilo que ocorre com a legislação normal, a legislação dita infraconstitucional. Um projeto de emenda constitucional tem que passar primeiro pela Câmara, depois pelo Senado. Mas não é só. Na Câmara em 2 turnos, no Senado em 2 turnos. Em cada um destes turnos tem que a PEC primeiro passar em 2 comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e a Comissão Temática. E depois, nos 2 turnos, ser aprovada por maioria qualificada. O que é a maioria qualificada? É maioria de 2/3 dos parlamentares, tá? E não maioria simples, que é 50% mais 1 dos presentes. Essa é a maioria qualificada. Tem que passar em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, para que, enfim, seja aprovada, seja assinada pela Presidência da República e passe a valer. Por isso, portanto, no momento em que estamos gravando esse programa, nenhuma tragédia aconteceu irremediável, né? A reforma tributária ainda não entrou em vigor. Quando entrar também, se entrar, há um princípio constitucional, que é o princípio da anualidade e da irretroatividade tributárias, que diz que imposto instituído ou alterado ou modificado para o bem ou para o mal só vale para o exercício fiscal subsequente. Portanto, nós só vamos ter, de fato, efeito de tributo novo ou de alíquota nova de tributo para o ano de 2024, em se mexendo no sistema de tributação nacional, como sequer
com a reforma da tributária pretendida pelo atual governo federal. E o que eu acho da reforma tributária? Pessoal, precisava mudar, mas do jeito que se pretende, eu temo muito pela economia brasileira e, sobretudo, pelo cidadão contribuinte. Aliás, chamar o pagador de tributos brasileiros de contribuinte é ridículo, né? Contribui quem faz algo voluntariamente. E nós somos obrigados a pagar impostos. Paga voluntariamente o religioso que paga dízimo. Nós pagamos impostos, somos compelidos. Os impostos, eles nos obrigam, né, em todo o exercício fiscal, a contribuir para o erário público. A diferença que há também entre imposto e taxa é que o imposto tem utilização carimbada, mas indistinta, ou seja, você não sabe que o ente arrecadador, ou seja, grosso modo, o leão, vai fazer com o dinheiro do tributo que você paga, enquanto a taxa é para um serviço em específico, como, por exemplo, taxa de iluminação pública, não é isso? O imposto brasileiro incide sobre a renda, o patrimônio e o consumo. A reforma tributária pretende alterar o imposto sobre o consumo e sobre o patrimônio. Não vai mexer, portanto, no imposto sobre a renda, no famoso imposto de renda. Vai alterar profundamente o restante dos tributos que estamos acostumados a pagar. Na reforma tributária, gente, se substituem 3 tributos federais: o ISS, o PIS e o COFINS, né? E 2 estaduais municipais, o ICMS e o ISS. Trocam todos esses impostos, que são sobre o consumo e sobre o patrimônio, trocam todos esses impostos pelo IVA, Imposto de Valor Agregado. E essa alíquota do IVA chega a até 24% do valor agregado. O que é isso? Enquanto no ICMS você tributa a origem, ou seja, você paga para trás, no ICMS a alíquota que o consumidor paga, por exemplo, por um televisor que ele compra no Magazine Luiza, essa alíquota vai para o fabricante lá na Zona Franca de Manaus, o fabricante lá em São Paulo, né? O IVA é pago em cada etapa da cadeia produtiva, sempre pelo recebedor subsequente do produto ou serviço. No exemplo do televisor, né? O fabricante do televisor em São Paulo cobra o IVA do Magazine Luiza, o Magazine Luiza cobra o IVA do Zezinho, que compra o televisor na loja. O Zezinho vai acabar pagando quase 70% de tributo, a mais 70% do valor do bem, valor real do bem, só de tributo. Um televisor de R$1.000 vai sair para o Zezinho por quase R$2.000 na ponta de cá da corda, que é a ponta dos mais fracos. Precisava modificar o sistema tributário brasileiro, que é um paraíso só para os tributaristas de nomeada, enriquecem explicando o inexplicável e enriquece através de estratégias de elisão fiscal. O que é isso? É uma forma de pagar menos tributo dentro do que a lei permite, né? Só para os tributaristas, só para os especialistas em economia, o sistema tributário brasileiro é compreensível e é rentável. Para o resto de nós, pobres mortais, contribuintes, ele é um pesadelo. E era necessário esmiuçar essa intrincada rede de tributos brasileira, torná-lo mais inteligível e mais palatável e mais simples para o cidadão comum, pagador de impostos. Só que desta maneira, você deixa, por exemplo, a descoberto de tributos o Estado de São Paulo, que precisa muito de dinheiro para manter o seu sistema público de excelência, e você começa a distribuir para estados e municípios consumidores de produtos industrializados esse mesmo tributo. É uma verba carimbada, repito, aparentemente é benfazeja a reforma tributária, só que
em um país de taxa cambial mascarada, de dólar baixo, em um país em que se parou de exportar se está parando de exportar por causa desse dólar baixo, se a economia parar de girar aqui dentro também, se dinheiro parar de girar aqui dentro também, nós vamos ter um colapso econômico semelhante ao que ocorre hoje na Argentina em pouquíssimo tempo. É o nosso temor. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.